Olá, você que é aluno da Escola Estadual José Marciliano da Costa Júnior. Eu sou Márcia Vendramini, eu sou advogada e estou aqui para participar com vocês desse projeto lindo que é feito todo mês de setembro com vocês, para ensinar vocês a respeito de uma forma de você ter um planejamento de vida, de você ter vontade, desejo de organizar, né? Estabelecer um planejamento. Tem um ditado que diz assim, que ninguém planeja perder, mas perde por não planejar. E eu já quero de cara dizer para você que você é muito, muito sortudo de você ter uma escola onde tenha professores, tutores que fazem esse trabalho com você, que é chamado projeto de vida. Por quê? Porque não é toda escola que tem esse trabalho. E isso é muito, muito, muito legal, porque se todo mundo tivesse essa oportunidade, muitas pessoas, quando chegassem na fase de escolher suas profissões e tomar as decisões importantes da vida, já saberia fazer isso. E hoje a gente sabe que muitos jovens se perdem quando chega esse momento. Então eu vou falar um pouquinho para você de quem eu sou, qual é a minha profissão. Quem sabe você se anima aí de ter uma profissão igual a minha, tá? Meu nome, como eu já disse para você, é Márcia Vendramini. As pessoas me chamam de doutora Márcia Vendramini porque eu sou formada em Direito. Eu sou formada advogada. E eu não comecei a estudar pensando em ser advogada, mas eu já tinha alguns talentos, algumas coisas em mim que me davam condição para eu desenvolver essa profissão. Cada pessoa, ela tem qualidades, características que levam ela para uma determinada profissão, né? E eu tinha essas características para ser advogada. Então, eu comecei estudando numa escola de bairro, na verdade numa escolinha bem pequenininha, num bairro rural. Eu fiz ali a primeira, segunda e terceira série. Aí depois meus pais vieram para o centro da cidade de Limeira, né? Aqui em Limeira mesmo. E eu comecei a estudar na escola Prada. E ali eu fiz a quarta, quinta série. Aí vim estudar na escola do Jardim Ouro Verde. Ali eu fiz a sexta, sétima e oitava série. E me formei na oitava série. Quando eu me formei na oitava série, nós éramos em 6 irmãos, então eu não tinha como estudar, porque nós éramos muitos e meu pai não tinha condição de pagar o estudo para todo mundo, né? Então a minha irmã mais velha e os meus irmãos mais velhos que eu foram estudar e eu tive que parar de estudar naquele momento, mas eu nunca deixei de sonhar. Quando eu fiquei um pouquinho mais velha, que eu já tinha idade para trabalhar, eu comecei a trabalhar, já tinha meus 16 anos, eu comecei a trabalhar e aí eu voltei a estudar. E eu fui estudar na escola Gabriel Pose. Ali eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ano do colegial. E depois que eu fiz o colegial, esses 3 anos de colegial, eu estudei técnico em contabilidade. Aí eu prestei vestibular e fui estudar direito na faculdade Metodista de Piracicaba e fiz o curso de direito, a profissão que eu escolhi, que eu amei, que eu me apaixonei. Foi fácil? Fácil não foi. Por quê? Porque meu pai era um trabalhador comum, trabalhava como porteiro num prédio. A minha mãe, ela era uma dona de casa, mas antes, né, quando ela era mais jovem, ela tinha trabalhado como empregada doméstica. Eu não era uma pessoa de posses, eu era uma pessoa relativamente pobre e eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade e tudo mais. Então foi muito difícil o começo, teve muito desafio. O que os meus pais faziam e como eles colaboravam para que eu pudesse estudar? Eles me davam teto, eles me davam comida, eles me davam uma casa para morar, não é? Eles me ajudavam me incentivando, mas dinheiro mesmo eles não tinham. Então eu tive que ir para a luta para conquistar o meu espaço. Então o dinheirinho que eu trabalhava, ganhava, eu investia na faculdade e quando eu tinha a oportunidade de conseguir algum investimento, tipo financiamento de banco ou de crédito educativo, eu aproveitava para poder estudar. Por quê? Porque fácil não é. Nada na vida é fácil, né, gente? Se a gente quiser chegar em algum lugar, a gente vai ter que se esforçar muito. Eu não tinha dinheiro nem para comprar caderno, nem para comprar livro. Então, os meus cadernos eram folhas de rascunho do lugar que eu trabalhava. Eu trabalhava com uma máquina de copiadora, né, que a gente chama Xerox. Eu trabalhava na máquina copiadora e o que sobrava, que era errado, né, que errava as cópias, sobrava, eu pegava aquilo lá para escrever a matéria do dia e eu trazia aquilo para casa.
E os meus livros foram todos emprestados. Durante a faculdade, eu não comprei livro. Eu usei todos os livros emprestados, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Por que eu estou falando isso para você? Porque talvez você venha de uma família humilde. E aí você vai talvez dizer assim, eu nunca vou ser ninguém na vida, eu não posso ser protagonista da minha história, eu não posso ser a pessoa importante da minha história, eu não posso escrever a minha história, porque eu não tenho recurso financeiro. Olha, recurso financeiro é um detalhe, tá? O que fala mais alto e o que é mais importante é você ter força de vontade. Porque se você tiver força de vontade, todas as outras coisas você vai conseguir, tá? Eu estudei na escola Gabriel Pose e quando eu estava assim, terminando o terceiro ano, né, do segundo grau, a minha professora de português, ela fez um desafio, um preparatório pra gente, um simulado para saber se a gente conseguiria entrar na faculdade. Na época não existia Enem, não existia nada disso, tá? Você tinha que ir mesmo na raça, na cara e na coragem e prestar o vestibular. Então essa minha professora fez um simulado com a gente para saber se a gente conseguiria entrar na faculdade. E eu fui muito bem na prova de redação. E eu já tinha muita vontade de estudar. Eu não queria estudar exatas, que são os cálculos e tudo mais. Eu queria estudar as humanas, né? Que era o direito, aquelas questões que você trabalha com pessoas e não com números, né? E eu fui muito bem na redação. Então a minha professora falou, olha, Márcia, você tem muita chance de entrar na faculdade. E aquilo me incentivou. Então ter um professor que é seu mentor, seu tutor, que acompanha você, é como você plantar uma árvore. Não sei se você já plantou uma árvore. Se você não plantou, pergunta pro seu pai, pro seu avô, pra sua avó, se eles já plantaram. Quando a gente planta uma árvore, a tendência da árvore é ela crescer inclinada ou para a direita ou para a esquerda. Mas se a gente quer que aquela árvore cresça bem retinha, a gente coloca uma estaca e amarra a árvore na estaca, porque aí aquela estaca bem retinha força aquela árvore a crescer bem retinha. O professor tutor, ele faz isso com você. Ele fica emparelhado com você, do seu lado, te aconselhando, te ensinando, colocando condições para você, dizendo os caminhos que são bons, os caminhos que não são bons, ele vai te aconselhando. É de extrema importância esse professor estar com você. Por quê? Porque ele já viveu, ele é mais velho, ele já passou pela escola, ele já passou por experiências que você ainda não passou. A tendência, quando a gente tem aí 11, 12, 13, 14 anos, é a gente achar que a gente sabe tudo da vida, mas isso não é verdade, tá? A gente não sabe, a gente tem uma falsa impressão. Então, o professor, tutor, estando ali para poder te ajudar, te dar direcionamento, dizer para você, vai por aqui que vai dar certo, não vai por aqui que aqui não vai dar certo, é muito importante para que você consiga, na tua história, você viver tudo que você tem para viver, porque você tem potencial para viver uma história que é só sua. O que acontece muitas vezes? Acontece que o jovem, o adolescente, o pré-adolescente, ele olha para o pai, para a mãe, porque não tiveram oportunidade e ele tem a impressão que ele também não vai ter oportunidade. Mas isso não é verdade. As oportunidades, elas podem surgir, mas nós podemos criar também as oportunidades. Então, se uma oportunidade não surge para mim, o que eu faço? Eu vou buscar essa oportunidade, eu vou buscar condições. E hoje existe uma infinidade de caminhos por onde você pode buscar essas condições, né? Eu mesmo aqui agora estou sendo uma facilitadora, estou sendo alguém que está te motivando a traçar um plano. Você imagina que você fosse fazer uma corrida, tá? Você fosse um corredor. E você já deve ter visto aí uma competição daquela corrida que tem no final do ano que chama São Silvestre. Sai um monte de gente correndo junto, mas só um vai chegar lá no final, na reta final, lá na chegada, quando corta aquela fita e ele diz, ganhei a corrida. Mas ele tem que perseverar. Ele não decide hoje que ele vai correr a São Silvestre e amanhã ele já corre. Ele passa bastante tempo treinando e quando ele entra na corrida, ele entra preparado. Mas ele tem uma meta. E qual que é a meta dele? Chegar na linha de chegada. Ele tem que ter uma meta. Ele tem que ter um plano. Então ele tem que ter disciplina. O que ele faz? Ele levanta de manhã, um ano antes. Então ele come bem, ele se alimenta, ele faz exercício, ele dorme bem. Ele faz tudo o que ele tem que fazer para que lá no final ele consiga aquele resultado que ele quer. Assim é você fazer um projeto de vida. É você sentar e dizer, onde eu quero chegar?
Onde eu quero chegar? Olha, eu quero chegar numa universidade. Então, você tem que pegar cada dia da sua vida e trabalhar para você alcançar aquele objetivo. Porque se você ficar no videogame o tempo todo e passar o teu tempo no videogame, você não estudar, você não ler, você não procurar artigos na internet, você não se atualizar sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o que está acontecendo no teu país, na tua cidade, você vai ficar tão alienado e tão fora da realidade que quando você tiver que prestar um vestibular, quando você tiver que escolher uma profissão, você não vai saber o que fazer, tá? Então é muito importante você ser disciplinado. Ah, mas eu vou deixar para ser disciplinado quando eu tiver lá com 18 anos. Aí já vai ser tarde, porque quanto antes você começar, quanto antes você vai ter condições, tá? Ah, mas será que eu vou ter apoio de todo mundo? Nem todo mundo tem apoio do pai, da mãe, da avó. Nem todo mundo tem, tá? Às vezes, não é porque eles não querem te apoiar. Às vezes, porque eles não viveram e não tiveram experiência lá na família deles de serem apoiados, eles nem sabem dar esse apoio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que às vezes o meu pai e a minha mãe não faz mais por mim porque ele não consegue, ele também não sabe, ele não passou por essas experiências. Márcia, será que eu vou ter medo? Será que eu vou ter algum tipo de dúvida, insegurança? Vai ter e não vai ser pouca, vai ser muita, tá? Vai ter dúvida, vai ter insegurança, vai ser desafiador, vai ter dia que você vai rir, mas vai ter dia que você vai chorar. É assim mesmo, tá? Se você quer conquistar alguma coisa, é conquistado por esforço, tá? Nada na nossa vida vem de graça. A única coisa que cai do céu é chuva. Não cai mais nada do céu, tá? Se não for chuva. Então, o que é importante? O importante é que eu, como protagonista da minha história, ou seja, eu não sou coadjuvante, eu não sou aquela pessoa que vai fazer parte do elenco de apoio, aquele colega, aquela colega. De repente, você tem um colega que não está nem um pouco interessado no teu projeto de vida. Então, ele quer mais andar de skate. Às vezes, você tem um colega que não é legal, quer oferecer droga. Então, esses aí você tem que dizer para eles, olha, eu tenho um projeto de vida e eu quero chegar em algum lugar. E isso é de extrema importância, tá? Você aprender a dizer não, isso eu não quero para mim. Porque quando você estabelece o que você quer, você vai saber também o que você não quer, tá? Então, eu quero chegar lá no final e ter um objetivo de vida. Ok, eu não quero ficar parado, eu não quero ficar para trás, eu não quero ficar atrasado, eu não quero perder tempo, eu quero alcançar o meu objetivo. E você se esforçando, buscando, contando com a ajuda do professor, contando com a ajuda da escola, sendo disciplinado, sendo um bom filho, porque isso também é muito importante, né? Sabendo que também nem tudo é estudo, vai ter que ter uma hora de lazer, vai ter que ter uma hora de descanso, vai ter que ter uma hora de diversão. Ah, Márcia, mas então eu não posso jogar um videogame? Claro que pode, deve jogar um videogame. O que não pode é só jogar videogame. Ah, mas eu não posso jogar futebol? Deve jogar futebol. Mas quando que eu jogo futebol? Você estabeleça um tempo dentro da sua rotina de vida, porque isso também faz parte do projeto de vida. Como você tem que ter um tempo com a sua família, você tem que ter um tempo de estudo, você tem que ter um tempo de descanso, você tem que ter um tempo de lazer. Isso também faz parte, tá? Então, o que eu quero contar pra você aqui? Eu quero contar a minha própria história, o meu próprio testemunho, tá bom? Márcia, você tinha um monte de dinheiro? Não, eu não tinha. Você veio de uma família rica? Não, eu não vim. E hoje, quem que você é? Ó, hoje eu sou formada em Direito, eu me formei no ano de 1994, então por aí você vê, eu tenho mais de 25 anos de carreira como advogada. Já trabalhei bastante, já estudei bastante, hoje eu estou fazendo uma pós-graduação, já estou fazendo outro curso e aprendi muita coisa, trabalhei, ajudei muitas pessoas, isso é muito importante para você, tá? Que você que está começando agora a sua vida, lá na frente, quando você for procurar um emprego, as pessoas vão levar em conta todo o trabalho voluntário que você fez. Se você não tem hábito de fazer um trabalho voluntário, comece a fazer, tá bom? Por quê? Porque as grandes indústrias hoje, as grandes empresas, elas estão preferindo contratar pessoas que fazem trabalho voluntário. Porque como que elas pensam? Se essa pessoa, ela trabalha e faz tudo muito bem feito, sem ter nenhum dinheiro, pagando, sem salário, imagina se eu pagar, quanto que ela não vai fazer. Então, se você não está envolvido em trabalho voluntário, se envolva, porque isso vale muito, muito, muito a pena, tá? Então, ó, conta com seu pai, conta com a sua mãe, conta com a sua escola, conta com o seu professor tutor, seja protagonista da sua história, diga, eu sou o ator principal, não depende do cenário, tá? Porque às vezes você vai olhar para os lados e você vai falar, nada aqui favorece que eu seja uma pessoa de sucesso. Mas quem vai determinar se você vai ser uma pessoa de sucesso ou não
é você mesmo, tá bom? Então, esse é o recadinho que eu quero deixar para você aqui. Se esforce, estude, tenha disciplina, guarde as orientações do seu professor tutor, seja protagonista da tua história, estabeleça uma meta. Se for o caso, faz assim, escrita e cola na porta do seu guarda-roupa. Diga onde eu quero chegar. Por quê? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Tá bom? Se você não tem um ponto de chegada, você nunca vai lutar para chegar lá, porque você não sabe nem para onde você está indo. Então estabeleça um ponto onde você quer chegar. E quando chegar nesse lugar, eu paro? Não. Aí você estabelece uma nova meta e aí primeiro você constrói a sua vida e depois você constrói uma família. É assim que deve ser, tá bom? Fica um beijo para todos vocês, alunos, e eu fico à sua disposição caso um dia vocês queiram conversar comigo. Tchau!